A gente até conversou sobre isso no outro programa, né, professor Luiz? É. Como que, assim, a tecnologia chega para ajudar, Sim, mas tem que tomar cuidado. ela não toma o lugar do profissional, da sua experiência. Não. A gente estava até falando sobre a questão de solo no outro programa, né? E onde a gente citou o fato dele pegar com a mão mesmo para sentir o solo, as características, né? Sim. Isso que ele está falando da ferramenta BIM, no caso de ponte, por exemplo, você tem outras disciplinas, você tem a pavimentação, você tem a sinalização, né? Você tem a topografia, você tem a batimetria, tem uma série de disciplinas que vão ser colocadas todas no BIM. Exato, isso Entendeu? é uma ferramenta que ajuda muito, né? Do ponto de vista de tecnologia de materiais, né? O senhor falou que há 50 anos, né? Os concretos não chegavam a grandes resistências, né? O mais comum era fazer um concreto de 20 MPa, né? Mais Nem ou 20. menos. Às vezes nem 20, né? Às vezes 15, né? Um MPa são 10 quilos por centímetro quadrado, né? De resistência. Então, hoje em dia, há tecnologia de materiais também que permitem desenvolver concretos com resistências superiores e outros materiais também, né? Como a fibra de carbono. Então, acho que a tecnologia ajuda sim muito e ainda é um processo contínuo e não pode, assim, igual a gente falou, deixar a tecnologia suplantar o conhecimento, que é o principal. Pelo menos na minha opinião. E no caso da geotecnia, né, no planejamento de obras de arte especiais? É a geotecnia que nós estamos falando, né? Por exemplo, para você fazer uma obra de arte, uma ponte ou um viaduto, ele tem os seus apoios, né? Que são os pilares ou, nas extremidades, os encontros, né? Por norma de DENIT, DR, você tem que fazer, em cada ponto de apoio, pilar e encontro, você tem que fazer um ponto de sondagem. Você ter a segurança total que não vai ter, na hora que você escolher o tipo de fundação que você vai usar, por essa sondagem que ela é executada em cada ponto desse, você escolhe exatamente a melhor solução. Aí qual que é o envolvimento com, eu gosto muito de falar, cada macaco no seu galho. A gente que mexe com estrutura e vê sondagem a vida inteira, a gente tem, pode ser um cacuete de achar que a gente é conhecedor para escolher a melhor solução. A gente pode ter até noção de que uma das soluções seria que a gente tem experiência. Mas sempre tem que ter um envolvimento dessas disciplinas. O geotécnico entrar, ele recebe a cálculo do viaduto, as cargas, e com as sondagens ele vai falar, a melhor solução aqui é tal. essa, com profundidade tal, por isso, com a experiência dele. Porque ele é formado naquilo. E quando a gente fala também assim, a importância da geotecnia, né? Não é só obras de artes especiais, a geotecnia é em qualquer obra, né? Tudo. Porque, pelo menos até hoje, em todos os programas que eu estou aqui apresentando, a gente sempre fala dela, né? Da sondagem. No podcast anterior, sobre estabilidade de talude e as contenções, em pontes também tem contenções. Tem encontros, a gente chama de encontro, é um muro de arame especial para receber a ponte. Então também nele tem esforços de geotecnia, esforços de terra, empuxo, né? Então a geotecnia está lá envolvida nisso. E acho que em todas, tem vários né? tipos de solução para conter, né, os taludes das pontes. E quando a gente fala assim de patologias, quais que são as mais comuns encontradas nas pontes e nos viadutos? Olha, que a gente tem recebido muito, né, nos nossos projetos, às vezes a gente verifica pontes muito antigas, né, eu vejo muito recalque estrutural, vejo trincas, né, tem alguns fenômenos de carbonatação, íons cloreto, seriam ataques à armadura, né, quando o concreto ele perde a capacidade de proteger a armadura, um processo de corrosão pode iniciar em diversos pontos, né, da estrutura, e ao longo do tempo que vai piorando, e a estrutura pode até perder a capacidade dela de resistir aos esforços, que podem gerar patologias adicionais, flechas excessivas, e chegar até a ruína da estrutura também, né, em casos excepcionais. Importante falar o seguinte: quantos anos que existe
essas construções e projetos de ponte, muitos, né? Então, cargas que atuam sobre essas pontes antigas, né, quando elas foram calculadas, passava carroça. Né? Então, o peso de uma carroça não é nada. Hoje, você passa caminhão de minério com quantas toneladas? Então, tem muitas estruturas de ponte que estão aí funcionando, que foram calculadas por uma carga muito menor do que passa hoje em cima delas. E, logicamente, se você tem uma estrutura, um elemento estrutural que foi calculado por uma determinada carga e você triplica, quadriplica a carga, ele não vai suportar. Né? Então aí vão aparecer as patologias que ele está falando. As trincas, as fissuras, né? Os alongamentos, as corrosões. Eu tenho uma dúvida, não em relação a essas patologias que vão aparecer, mas se na hora que você começa a execução desse projeto, se algumas patologias podem aparecer que não foram previstas. Não, mas aí é o seguinte... Não seria o nome patologias? Não seria caso? Não, porque o projeto, a obra nem começou. Entendi. Então, mas tem uma coisa muito importante hoje, que isso nós mesmos lá no escritório fazemos, são os controles de qualidade de projeto. Então, por exemplo, vamos falar nós dois aqui. Eu fiz um projeto, calculei, fiz todo o projeto completo, e vai passar para uma fase de execução daí para frente. Mas antes disso, entra o Eduardo, entra uma outra pessoa, para fazer uma análise estrutural daquele meu projeto. Para conferir. Isso, é uma espécie de conferência. E aí nós vamos debater, né, se aquela solução está totalmente certa ou precisa de adequar algum ponto. Isso é muito bom. Isso é ótimo. Né? Sim, isso é um item hoje até normativo, né? E resguarda também, ajuda, né, pelo menos, a alguma coisinha que passar um projeto que não ficou muito bem elaborado. Às vezes, quando uma outra empresa pega e tem uma visão e... Complementa, né? Complementa, ou até chama atenção para algum ponto, alguma melhoria, né? Você